apresentar uma pessoa aqui. Ele é formado administrador de empresas pela EAESP, da Fundação Getúlio Vargas, e cofundador do Catarse. Vamos fazer barulho para Diego Borim Reberg. Barulho, faz favor. Vocês estão dormindo aí, hein? Mais barulho. 11 horas da manhã, pô. Olá. Chega mais, Diego, bem-vindo. Tudo bem? A palavra tá com você. Bom dia, galera. Eu vou ter que me aprender a me posicionar aqui, porque não parece tão simples. Meu nome é Diego Reberg, eu sou um dos fundadores do Catarse. O Catarse é a primeira e hoje a maior plataforma de financiamento coletivo do Brasil. Queria saber, primeiro de cara, se teve alguém aqui que já criou um projeto e usou o financiamento coletivo. Tem alguém aqui? Ninguém? Você? Bom, é bom que tenha oportunidade para um monte de gente conhecer melhor. E teve alguém aqui que já apoiou, já contribuiu com alguma campanha de financiamento coletivo? Poucas pessoas ainda, legal. Bom saber. Eu fico muito feliz de ter recebido o convite do TNT para estar aqui no TNT Lab. E uma das coisas que eu preciso fazer isso funcionar ali. Que eu queria começar a falar, a Roberta falou que, né, o Catarse foi lançado faz 6 anos. Dá para me ver ali em cima também a apresentação? Não, a apresentação está nos cantos aqui, então às vezes eu vou estar falando coisas sobre as apresentações que estão aparecendo ali ou aqui embaixo. O Catarse começou há 6 anos e o lançamento do Catarse foi dentro da Campus Party em 2011. Ali era eu, fazendo, um pouco menos elegante talvez, fazendo uma apresentação num programa chamado Campuseiros Empreendem, que era um programa para a gente receber mentoria de pessoas com conhecimento em montar empresas, para a gente poder começar o Catarse. O Catarse era um site bem iniciante, né? Ali os projetos não tinham captado nem R$1.000, R$2.000, era uma coisa bem no começo. E era bem feio, se vocês fossem olhar, comparado com o que é hoje. Mas foi o começo, foi o pontapé inicial. Então é um orgulho poder estar aqui para falar na Campus Party, que é um espaço que a gente vem todo ano, para falar sobre novas formas de financiamento. A ideia é que hoje, menos do que falar o beabá do crowdfunding, como funciona uma ferramenta, é muito mais falar sobre o que tem por trás do financiamento coletivo, porque ele é importante, porque ele é um modelo relevante, e depois eu vou dar umas dicas sobre o que fazer para uma campanha dar certo. Então eu vou falar menos sobre como funciona uma plataforma, que isso vocês conseguem acessar na internet e buscar as informações facilmente. Aqui eu vou falar um pouco de uma forma mais inspiracional, mas também de forma prática sobre como fazer as campanhas darem certo, baseado nesses 6 anos de experiência que a gente tem com financiamento coletivo. Para começar, alguém já viu esse documentário chamado Desonestidade? É um documentário que tem disponível no Netflix, então se alguém tiver curiosidade para ver. Eu vou falar de 2 documentários que eu vi recentemente e que eles são muito fortes para explicar o porquê o crowdfunding, o financiamento coletivo, tem um potencial muito grande. No Brasil, a gente está trabalhando faz 6 anos e está crescendo com força, mas fora do Brasil já é alguma coisa muito mais mainstream. É tido como um modelo para financiar boa parte das inovações que existem no mundo. Nesse documentário Desonestidade, ele é de um pesquisador da Carnegie Mellon, uma universidade americana super reconhecida, e chamado Dan Ariely. E a pesquisa dele é muito interessante. Ele reunia numa sala 20 alunos e esses alunos tinham que fazer um teste de matemática super simples. Em cada folha tinham 20 exercícios. Eram matrizes 4x4. Dentro dessas matrizes, sempre tinham 2 números que somados davam 10. A pessoa tinha 5 minutos para tentar resolver aqueles 20 exercícios. Achar dentro dessa matriz, dentro desses 16 números, quais 2 somados davam 10. É um exercício super simples, mas por a pessoa ter que ficar olhando e comparando todos os números para fazer a matemática, nem todo mundo conseguia resolver todos nos 5 minutos. Acabava o tempo, as pessoas iam até o monitor, cada um dos alunos ali, das pessoas que estavam fazendo o teste, iam até o monitor para entregar a prova que eles tinham feito e falavam quantas questões eles tinham acertado. Então, se eu falei, eu acertei 6, ele recebia o gabarito e falava, eu acertei 6. O monitor pegava, colocava aquela folha num triturador e dava $6 para a pessoa. Dava $1
para cada uma das pessoas, para cada questão que a pessoa falou que tinha acertado. O monitor não corrigia, ele acreditava na pessoa, ele confiava na pessoa que ela estava falando uma informação certa. Qual que era o grande ponto da questão? O triturador de folha, ele não era um triturador, não triturava, ele só triturava a borda da folha. Então depois os pesquisadores conseguiam saber se as pessoas tinham mentido ou se elas tinham falado a verdade. E com isso, eles começaram a entender um pouco sobre como a desonestidade funciona entre as pessoas. Por que isso tem a ver com crowdfunding? Um dado que me chamou muito a atenção quando eu vi o documentário é que, imagina que assim, se a pessoa falou que acertou as 20, mas tinha acertado só 5, ela gerou um prejuízo para a pesquisa de $15, certo? Se ela falou que acertou 7 e tinha acertado 6, ela gerou um prejuízo de $1. E o que eles descobriram é que, ao longo da pesquisa, as pessoas que mentiram por muito, que é o círculo da esquerda, que eles chamam de big cheaters, que falaram que acertaram muito mais do que efetivamente acertaram, elas representaram um prejuízo de $400 para os pesquisadores. Agora, as pessoas que falaram as pessoas que mentiram por muito pouco, mentiram por $1, $2, uma ou duas questões que eles tinham acertado a mais, deram uma enganadinha, elas representaram um prejuízo de $50 mil para a pesquisa. E isso é muito forte, porque no crowdfunding, uma coisa que é importante, se fala sobre o potencial de transformação a partir de pequenos projetos que são financiados coletivamente. E eu acho que esse dado da pesquisa é interessante, não porque crowdfunding tem a ver com mentira, ou sobre se você mentir bem, você vai receber mais dinheiro. Acho que o ponto não é esse, de fato não é esse, mas é o quanto que as pequenas ações, as pequenas diferenças, elas acabam tendo um impacto muitas vezes muito maior do que as grandes ações. E eu juntaria isso com outro documentário que eu vi recentemente, é um documentário sobre o Noam Chomsky, que talvez seja um dos principais filósofos contemporâneos. Ele é o principal linguista da atualidade. E ele acaba o filme dele chamado Hacking para um Sonho Americano, que também está disponível no Netflix, com uma frase do Howard Zinn, um historiador, onde essa frase eu acho ela muito interessante. O Howard Zinn diz: o que importa para a história, no final das contas, são os incontáveis pequenos atos de pessoas desconhecidas que fundam as bases para os eventos significativos que tornam história. O que o Howard Zinn estava trazendo é que, mais do que grandes transformações que aconteceram no mundo por grandes manifestações, grandes mudanças de uma vez só, elas são menos relevantes muitas vezes do que as pequenas transformações, do que as pequenas revoluções, do que as pequenas ações de resistência, talvez, que foi o que a Roberta trouxe e que é uma das pautas aqui. Então, esse começo é para entender que assim, o crowdfunding está nessa seara do pequeno. A grande maioria dos projetos que são financiados coletivamente são pequenos, são projetos de $1.000, $2.000, $5.000, $10.000, $20.000, mas talvez eles tenham um potencial, como um todo, de causar grandes transformações, muito mais do que talvez só os grandes projetos, seja financiado coletivamente, seja financiado de outra maneira. E isso aqui é um ponto importante para a gente começar. Quando a gente vai falar de financiamento coletivo, e principalmente no começo ali, muitas pessoas, cada pessoa, na verdade, faz uma referência diferente. Tem gente que fala, financiamento coletivo é como se fosse uma pré-venda. Eu quero vender um produto, mas quero saber se tem pessoas interessadas em comprar. Quero vender meu CD, quero ver se tem pessoas interessadas em comprar. E eu pré-vendo ele, as pessoas apoiam no financiamento coletivo para receber depois. Tem muita gente que entende financiamento coletivo como doação. Estou doando para um projeto. Vaquinha, mecenato, investimento. Todas essas afirmações são válidas e elas podem mudar de projeto para projeto. Mas eu gosto de uma definição um pouco diferente. Eu costumo dizer que você pode entender o financiamento coletivo e o sucesso no financiamento coletivo como se fosse um mosh. Sabe mosh, quando o artista vai lá e se joga no público e o público sustenta ele e aí ele começa a andar? Tem duas visões de mosh possíveis. A da esquerda, eu não sei quem viu o vídeo no ano passado, é um vídeo do Bolsonaro que ele tentou se jogar no público, lembra? E não deu certo, né? E o da direita é o Ed Vedder, num show do Pearl Jam, onde ele pula de uma altura gigantesca e as pessoas seguram ele. Para mim isso é importante porque nessas imagens tem dois elementos importantíssimos sobre o financiamento coletivo. Um deles é que precisa coragem.
No Brasil, a gente entende que isso é muito forte. Muita gente tem medo de se arriscar, de colocar a cara a tapa, de apresentar o seu projeto publicamente para entender se as pessoas vão querer financiá-lo, se alguém vai tirar dinheiro do bolso e apoiar, através da internet, uma ideia de alguém que talvez eu nem conheça ainda. Então, precisa-se de coragem para fazer o financiamento coletivo. Tem um risco envolvido a isso. Muitas vezes não risco financeiro, porque você não investiu necessariamente para começar uma campanha, mas um risco de imagem, de como você vai se sentir se por algum motivo você se expuser para fazer a campanha e ela não dá certo. Mas tem um outro ponto, porque assim, coragem os dois tiveram para se jogar. O outro ponto que é muito forte no financiamento coletivo, e a base, na verdade, é comunidade. Não adianta nada eu querer me jogar se eu não tenho uma comunidade que vai me sustentar. Se tem pessoas que acreditam no que eu estou fazendo, entendem o que eu estou fazendo e vão querer me segurar para que eu possa executar o que eu estou fazendo. Então, o Ed Vedder conseguiu ser bem sucedido, o Bolsonaro, nesse caso, não. E eu acho que essa parte de comunidade é uma coisa que eu vou bater ao longo desse workshop, porque a base do financiamento coletivo, menos do que dinheiro, é sobre pessoas. É como eu junto pessoas que acreditam no meu trabalho, que querem ver que aquele trabalho seja realizado e que venham junto comigo e me ajudam a me sustentar. Seja com 10, 20, 30, 50, 100 reais, com qualquer quantia. E entrando um pouco no universo do que pode ser feito com financiamento coletivo, eu vou dar alguns exemplos de campanhas de sucesso, algumas coisas que já passaram pelo Catarse. Achei muito legal que a Roberta falou que já fez campanha no Catarse, os Castro Brothers, que vão vir falar aqui, eles também já fizeram campanha. O Márcio, que vai estar aqui, ele fez a campanha que mais arrecadou no Catarse, então é muito legal estar nesse ambiente aqui. Vocês vão poder conhecer ao longo dos dias várias histórias diferentes. Uma que eu queria começar, que tem muito a ver com o Campus Party para mim, foi lá em 2011, a campanha do ônibus hacker. O ônibus hacker, basicamente, era um grupo de jovens ativistas que queriam circular pelo Brasil para oferecer workshops, cursos para gente que muitas vezes não tem acesso em cidade pequena a cursos sobre ativismo, sobre mídia, sobre programação. E o que eles queriam fazer era comprar um busão antigo, reformar esse busão para poder rodar pelo Brasil e fazer essas atividades. Esse projeto ele é bem representativo para o que é o financiamento coletivo, porque, em geral, quem quer comprar um busão para fazer um ônibus hacker não tem muitas formas de financiamento para acessar. Você não consegue, num edital, argumentar que você vai comprar um busão antigo, meio caindo aos pedaços, reformar, colocar a internet rápida para poder fazer oficina pela cidade. E eles entenderam que a única forma de financiar era... Eles acreditavam tanto na ideia, eles achavam que tinham pessoas no Brasil que também acreditavam naquela ideia e fizeram essa campanha lá em 2011, então já faz quase 6 anos, e levantaram quase 60 mil reais para poder comprar o ônibus e fazer as reformas para viajar pelo Brasil. Aqui tem um outro caso, financiado ano passado, um livro chamado Coisa de Menina, que a Pri Ferrari fez com o objetivo de mostrar para crianças, para meninas, de que elas podem ser tudo o que elas quiserem. Então é um livro infantil, só que a princípio ela não tinha apoio de nenhuma editora, então ela fazia ilustrações, ela já tinha um público, ela já tinha uma comunidade, e resolveu se lançar no financiamento coletivo para ver se as pessoas de fato queriam que existisse um livro do Coisa de Menina. E foi muito legal que durante o processo da campanha, 4 editoras entraram em contato com elas, e hoje o livro faz parte da Companhia das Letrinhas, que talvez seja uma das principais editoras de livro infantil do Brasil. Então, quando ela entrou no financiamento coletivo, ela mostrou que o trabalho dela era relevante, que muitas pessoas apoiaram e viram que aquilo ali fazia sentido, e tinha muita gente interessada, que já estavam apoiando para pré-comprar o livro. As editoras olharam e falaram, pô, ele tem um potencial legal, tem um livro que ele já está validado por uma comunidade de pessoas, e resolveu apostar na autora. Então foi a porta de entrada para ela assinar um contrato com uma editora de grande porte no Brasil. Tem outro caso que eu gosto muito, que é o Pimp My Carroça. Pimp My Carroça é um projeto de um grafiteiro chamado Mundano, que ele começou o trabalho pintando carroças de catadores, com o objetivo de tirar esses catadores da invisibilidade, entendendo que eles são marginalizados, muitas vezes invisíveis, apesar de terem um dos grandes papéis, serem os grandes responsáveis pela reciclagem no Brasil. O Pimp My Carroça é um grande caso porque ele resolveu, pela primeira vez, fazer um grande evento, onde reuniu 50 catadores no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo,
para pimpar 50 carroças, para não só pintar elas, na verdade, mas para mudar a estrutura, para oferecer atendimento terapêutico para os catadores. Quanto ao longo desse tempo, desde 2012, ele já lançou 42 campanhas no Catarse. Já recorreu ao financiamento coletivo 42 vezes. A cada 2 meses tem um projeto novo do Pimp My Carroça para ajudar algum catador pelo Brasil. Então é um grande projeto de ativismo, de resistência, com um personagem, os catadores que muitas vezes são marginalizados, e eles entenderam que o financiamento coletivo era uma grande maneira de tirar esses projetos, de fazer esses projetos acontecerem e ajudar os catadores. Aqui o caso dos Castro Brothers, a lenda do herói. Ele é o segundo projeto no Catarse com mais apoiadores. Foram 6 mil pessoas que colaboraram para fazer o jogo acontecer. Aqui um outro projeto que, se eu não me engano, eles vão palestrar em algum dia aqui na Campus Party, que chama Operação Serenata de Amor. A ideia da operação era criar robôs que iam fazer um trabalho de auditar os gastos dos deputados na Câmara para ver irregularidades. Menos de um mês depois do projeto ter sido financiado, que foi em outubro ou novembro do ano passado, eles já fizeram deputados ter que devolver dinheiro público que eles tinham gasto de forma ilegal. Hoje já são mais de 30 valores recebidos de volta que eles conseguiram, e eles têm mais de 500 pedidos para a Câmara analisar mau uso de dinheiro dos nossos deputados. Então eles criaram uma tecnologia para fazer isso acontecer, e tem tido muito sucesso em como, talvez de uma forma mais eficiente, mais barata, a gente pode pensar em maneiras alternativas de lidar com problemas grandes do Brasil. E começaram isso pequeno. Aqui é uma publicação do Kickstarter. O Kickstarter é a grande plataforma de crowdfunding do mundo, é a grande referência. Isso é numa postagem do SpaceX, que é uma empresa do Elon Musk, talvez muita gente conheça, que faz a Tesla, que é de carros elétricos. E aqui é um convite para o SpaceX falou que ia usar o financiamento coletivo para financiar as primeiras viagens deles para Marte. E aí o Kickstarter está se colocando à disposição. Então é para mostrar um pouco do escopo e das possibilidades gigantescas de projetos que podem ter no financiamento coletivo. Acho que vai desde você poder fazer um CD, um livro, ou talvez a gente vai estar usando esse modelo ali na frente para financiar viagens para Marte ou sei lá qual outro planeta. E para finalizar essa parte dos casos, eu queria contar um pouquinho do Mola. O Márcio, que é o criador do Mola, ele vai estar aqui à tarde hoje, a partir das 2, se eu não me engano. Ele pode falar com muito mais propriedade, mas em 2 campanhas que ele fez no Catarse, ele levantou R$1.300.000. Ele levantou R$1.300.000 sendo um desconhecido, vamos dizer assim. Ele criou esse produto, que é um kit, como se fosse um Lego, para arquitetos e engenheiros estudarem comportamento de estruturas. É uma coisa bem técnica, que se você pode ver ali, são ímãs, esferas, molas, e o objetivo dele era facilitar o estudo para arquitetos e engenheiros. Porque o estudo de arquitetura e engenharia ele acaba sendo, para essa parte de estruturas, muito teórico. Então ele criou um material novo para revolucionar a educação de estruturas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Em 2014 ele fez uma campanha de financiamento coletivo e pediu R$50.000 para começar, para montar uns primeiros kits e distribuir essa ideia, e deu tão certo que em pouco mais de 40 dias ele levantou R$603.000. Esse ano não, no final de 2016, ele lançou o Mola 2, um novo kit que expandia as possibilidades do primeiro modelo. Ele levantou R$700.000 para fazer esse novo kit acontecer. Eu acho que isso é muito relevante, não só pelo número, que é grande, mas o quanto uma pessoa que desenvolveu um produto que ela acreditava, que não tinha apoio de governo, que não tinha apoio de empresas para patrocinar, que talvez pudesse ter pegado essa ideia e ter descartado ela, a pessoa acreditou que tinham pessoas interessadas em comprar aquela ideia e em financiar ela para fazer junto. E aí ele conseguiu levantar, juntando as campanhas, R$1.300.000 e fez o Mola acontecer. Isso traz, eu vou trazer alguns pontos agora de vantagens, ou talvez de o que deve ser importante você entender para lançar uma campanha de financiamento coletivo. Acho que um primeiro ponto é que, de fato, no financiamento você consegue testar a sua ideia. Quando você coloca, muitas vezes as pessoas falam, pô,
eu acho teu projeto muito legal, você devia fazer. Mas daí você fala assim, pô, você tem 50, 100 ou 1.000 reais, você consegue bancar meu projeto? Aí a pessoa dá um pé atrás, né? Quando você fala de dinheiro, as pessoas não se engajam tanto. No financiamento coletivo, você testa a ideia para valer, porque a moeda de troca ali acaba sendo dinheiro. Então, você vê que, de fato, as pessoas elas querem que seu projeto exista e estão dispostas a contribuir, micropatrocinar ele. Esse aqui é um trecho da descrição da campanha do Mola, que explica um pouco mais esse processo dele e o que ele queria fazer para testar de fato a ideia, né? Então ele fala ali que ele já tinha recebido um feedback positivo de algumas pessoas que tinham conhecido o protótipo que ele tinha. Esse foi o trabalho de mestrado dele na faculdade. Só que para fazer a produção do modelo em escala comercial precisaria de um investimento mínimo alto, que ele não tinha condições de pagar. Ele não queria se arriscar com dinheiro próprio. E aí a decisão de lançar a campanha no Catarse é como resposta ao público. Já tinham pessoas que tinham demonstrado o modelo, só que ele queria testar de fato se essas pessoas estariam engajadas a ponto de financiar e fazer com que aquele projeto pudesse sair do papel. Então o crowdfunding ele funciona muito bem como maneira de testar uma ideia, principalmente se for uma ideia tecnológica, uma ideia de produto. Tem um segundo ponto, é que você pode, a partir do financiamento coletivo, descobrir melhor quem é essa comunidade de entusiastas em torno do seu projeto. Como eu já falei ali atrás, a parte de ter uma comunidade que sustenta o projeto é um dos pontos básicos do financiamento coletivo. E aqui você consegue entender se tem gente que... Quem são essas pessoas, na verdade, que querem que seu projeto saia do papel. Aí aqui, para mostrar algumas imagens do Mola, são diversas pessoas que, depois que receberam o kit, começaram a montar estruturas e publicar no Facebook, no Instagram, o uso do modelo. Então, desde universidades, um monte de gente usando, até a avó do Márcio, que apoiou o projeto, recebeu o kit dela e usou como uma pequena estante para fazer algumas coisas e colocar em casa. Então, essa força de ter uma comunidade de entusiastas é muito rica no financiamento coletivo e ela também é rica porque ela não vai se encerrar na campanha, né? Não é só as pessoas que estão apoiando e acabou por ali. Você começa a construir um relacionamento forte que pode ter um resultado de longo prazo muito grande. Você vai ter uma base de pessoas interessadas no que você está fazendo. Um outro ponto é potencializar o alcance de comunicação. Um processo de campanha de financiamento coletivo é uma campanha. Você vai falar muito sobre o que você quer fazer. Você vai chamar os amigos, os familiares, as pessoas que você conhece e vai começar a publicizar, através das mídias que você utiliza, mais sobre o seu projeto. Aí, utilizando de novo o caso do Mola, quando ele começou a falar sobre a campanha, algumas pessoas vieram entrar em contato interessadas e ele fez algumas abordagens com algumas mídias. O ArchDaily, que é essa imagem, é o principal blog de arquitetura do mundo. E ele conseguiu uma matéria no ArchDaily Internacional, que tem um acesso a milhares, milhões de pessoas talvez, que acompanham as principais novidades sobre arquitetura, e o Mola estava lá. Ele também saiu na Wired, que talvez seja a principal revista mundial sobre tecnologia e inovação. E a curiosidade aqui é que ele conseguiu o contato da pessoa do ArchDaily através do Snapchat, conversando com o fundador, mostrando o Mola, o cara se mostrou aberto a poder falar sobre o modelo. Então, acho que aqui depois a gente vai falar um pouco sobre os hacks, sobre o que fazer, quais são as melhores práticas de financiamento coletivo. Saber usar bem as mídias sociais pode fazer muita diferença para o seu projeto. Tá. Aqui tem um outro ponto que é bem interessante, para quem gosta mais de matemática, talvez. O financiamento coletivo permite que você mude um pouco a forma como funciona o fluxo de caixa. Por quê? Em geral, muitas pessoas que vão empreender seus projetos, eles acabam investindo grana do próprio bolso, gastando dinheiro, né, tirando o dinheiro do caixa, para que o projeto possa ser realizado e, posteriormente, eu vou ver se eu consigo vender aquele projeto, ver se as pessoas vão estar interessadas. O risco para isso é muito alto, né? Você está colocando teu dinheiro na frente e pode ser que não dê certo e você perca todo o dinheiro. E no financiamento coletivo, isso aqui é o gráfico da campanha do Mola. Quando acabou a campanha, ele tinha 600 mil reais para poder executar o projeto dele, já com mais de 1.500 clientes que foram quem financiou esse projeto. Então, ao invés dele investir grana do próprio bolso para saber se ia dar resultado, ele recebeu a grana e aí ele foi executar o projeto. Então, essa inversão ela é muito positiva, porque diminui um risco grande para quem começa um negócio, sobretudo no Brasil. Agora eu vou falar 8 mandamentos. Todos os mandamentos têm o seu devido GIF.
para explicar um pouco coisas importantes para quem pensa ou quem se interessa em fazer uma campanha de financiamento coletivo. O primeiro ponto é ser obsessivo sobre estudar outras campanhas. Só no Catarse já foram mais de 4.000 projetos financiados. Vai ter algum projeto parecido com o seu de alguma maneira, seja pelo tipo de projeto, seja pelo tipo de recompensa que ele vai oferecer, seja para o valor que você vai conseguir captar. Então, utilizar inspirações de Hermione para estudar em todos os cantos possíveis, estudar todas as campanhas possíveis, é uma grande forma de começar. Acho que é o primeiro ponto. Assim. Tem muita coisa que já está feita e talvez a melhor forma de sugar a experiência é conversar e ler campanhas de outros realizadores. O segundo ponto é estudar tudo sobre crowdfunding. Né? Tem muito conteúdo disponível já. A gente está faz 6 anos nesse trabalho de desenvolver o financiamento coletivo no Brasil. É um trabalho de educação muito forte, porque muitas pessoas ainda têm medo, têm dificuldade, não conseguem entender alguns detalhes sobre as ferramentas, mas tem tudo disponível. Então, o segundo ponto de recomendação é estudar sobre crowdfunding. A gente tem um site que chama Escola do Financiamento Coletivo, lá você tem acesso a vários materiais, é tudo gratuito. O blog do Catarse é cheio de histórias de inspiração, de projetos, técnicas e táticas, então você também pode olhar muita coisa legal por lá. E tem até um grupo no Facebook feito pela comunidade, não foi feito por nós, chamado Tocando um Catarse, onde realizadores trocam experiências sobre como fazer uma campanha de financiamento coletivo. Um terceiro ponto é investir a maior parte do tempo em planejamento. É muito comum as pessoas verem o financiamento coletivo, acharem interessante a ideia e ficarem com uma impressão de, pô, será que isso é dinheiro fácil na internet? Sabe, eu vou entrar lá, vou subir um projeto e aquele site, o Catarse no caso, vai ter um monte de acesso que as pessoas vão ver meu projeto e vão querer apoiar. Em geral, não é assim que funciona. Tem muito mais sobre planejamento, sobre você entender quem é a sua comunidade e conquistar ela e conversar com ela antes do projeto ser lançado, para que assim que ele for lançado as pessoas já queiram colaborar. Aqui tem um caso muito interessante que é o caso do Teatro Mágico. Quem conhece o Teatro Mágico aqui? O Teatro Mágico é uma banda que, quando eles lançaram a campanha no Catarse, eles tinham um pouco mais de 1 milhão de seguidores. Para muita gente do mercado da música, quando eu vou contar a história da campanha do Teatro Mágico, a frase que a galera fala é assim, os caras captaram quase 400 mil reais, mas é o Teatro Mágico. Os caras têm 1 milhão de seguidores no Facebook. E como a gente conseguiu acompanhar de perto a campanha deles, a gente sabe que a história não é exatamente essa. Entre decidir fazer um financiamento coletivo e lançar a campanha, foram 2 meses de trabalho diário para entender como deveria ser feita a campanha para que ela pudesse ter o máximo de sucesso possível. No caso do Teatro Mágico, 3 coisas foram fundamentais. Primeiro ponto, eles queriam... o objetivo da campanha inicialmente era comprar equipamentos de som e luz para que eles pudessem fazer uma turnê. Não é nada sexy para o seu público, para as pessoas que gostam do seu trabalho, falar assim, galera, eu estou precisando de dinheiro para comprar equipamento de som e luz, me ajuda aí. Não colava com as pessoas. Boa parte do trabalho nesse pré-campanha, nessa parte de planejamento, foi entender qual é a narrativa, qual é a história que a gente vai contar para as pessoas que faça sentido para elas e que a gente continue sendo transparente, não que a gente tenha que mentir. E eles chegaram nessa proposta que o Teatro Mágico vai fazer a turnê nacional do novo álbum. Não dá para ler ali embaixo, mas eles tá escrito assim, a chamada ali embaixo você pode levantar o picadeiro do Teatro Mágico. Então era um convite muito mais atrativo do que me ajude a comprar equipamento de som e luz. Por mais que eles deixassem transparentes na descrição da campanha que o dinheiro seria utilizado de fato para aquilo, mas foi muito mais sobre como contar a história. Teve um segundo ponto que eles precisavam, de fato, dos 400 mil reais para comprar os equipamentos. Só que era muito arriscado, eles entenderam que era muito arriscado pedir para o público 400 mil reais para fazer esse projeto. Muita gente podia olhar para a campanha e falar, meus caras estão querendo 400 mil reais, acho que eles estão viajando, não vai dar certo. E talvez isso fizesse com que as pessoas não apoiassem. E eles começaram a entender um termômetro de pensar no orçamento, que é o que é um valor legal para a gente, que a gente precisa, um mínimo que a gente precisa para começar a realizar o projeto, mas que por outro lado as pessoas sintam confiança de que a gente vai conseguir atingir aquele valor.
E aí eles fizeram uma campanha que, olhando o público deles, entendendo o público deles, eles chegaram nesse valor de 100 mil reais que eles conseguiram alcançar na primeira semana. Isso deu uma força muito grande para o projeto, porque deu uma sensação de sucesso muito rápida. E uma sensação de sucesso no financiamento coletivo, sucesso traz sucesso. Assim, as pessoas querem participar de coisas que estão dando certo. E aí eles conseguiram desenvolver ao longo da campanha mais estratégias para chegar nos quase 400 mil reais. E o terceiro ponto, uma das coisas básicas do financiamento coletivo são as recompensas. O que você oferece em troca para as pessoas por elas colaborarem com o seu projeto. Nesses 2 meses de planejamento, o Teatro Mágico, eles fizeram várias pesquisas com os fãs deles para entender o que era que eles mais valorizavam na experiência do Teatro Mágico. Eles queriam se reconectar com os fãs, queriam oferecer alguma coisa única, que os fãs não teriam como ter acesso de outro jeito. E eles chegaram na conclusão, a partir do que os fãs falaram, de que ter um show específico do primeiro CD do Teatro Mágico era uma coisa que os fãs queriam muito. Então eles fizeram uma campanha para que uma recompensa era você poder ir num show exclusivo do primeiro álbum do Teatro Mágico. Essa recompensa ela foi responsável por quase 300 mil reais de tudo que eles levantaram. Eles fizeram 6 shows ao longo eles fizeram 6 recompensas, na verdade, ao longo da campanha, para várias cidades. Era Rio, Curitiba, BH, São Paulo e Porto Alegre. E isso foi o que moveu a campanha. Então, na verdade, assim, ter recompensas que fazem sentido para o público e ter feito uma pesquisa para isso, ter criado uma narrativa que as pessoas realmente quisessem participar e ter pensado com carinho no orçamento para ser uma coisa que fosse viável. Foram 3 elementos de planejamento que demoraram 2 meses para chegar no resultado certo e fez com que a campanha tivesse sucesso. Talvez se eles só tivessem jogado assim, ajudem a financiar um novo álbum, muita gente teria achado legal, mas não teria tido tanto apelo e tanta força. A segunda maior campanha de financiamento coletivo para a música, do Dead Fish, levantou 258 mil reais. Então, não só eles conseguiram bater, como ultrapassaram muito esse recorde por saber planejar muito bem. Um outro ponto interessante, assim, nos 6 anos de Catarse, a gente já ajudou a levantar 56 milhões de reais para mais de 5 mil projetos. 85% de todo o dinheiro que entra no site, ele entra para projetos que conseguem bater a meta. E a gente entende que isso acontece porque esses projetos conseguiram se planejar muito melhor do que os outros. Então, é mais um ponto para somar sobre a importância do planejamento. Um outro ponto, você tem que ser a pessoa mais empolgada com o projeto. A gente já viu artistas, empreendedores fazerem financiamento coletivo, colocam um projeto lá e esperam algum resultado e não estão ávidos todo dia, todo instante, para contar sobre o seu projeto. Fala meio com vergonha, sabe? Pô, eu vou fazer meu projeto aqui, se você puder, dá uma entradinha lá. Não, você tem que estar super empolgado e contar essa história. Eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de ouvir ou o Márcio ou os Castro Brothers aqui no TNT Lab, vocês vão entender um pouco sobre o brilho no olho que eles falam, contando as experiências deles com o financiamento coletivo e, sobretudo, com os projetos de fato deles. São pessoas extremamente empolgadas. Tem um quinto ponto que é fundamental, que é nesse processo de planejamento, aprendizado, e até durante a campanha, você ouvir, testar e aprender. É um processo contínuo de aprendizado para saber a melhor forma de fazer o financiamento coletivo. Isso nos remete, eu falo muito de casos de sucesso, mas é importante olhar alguns casos de fracasso no financiamento coletivo para aprender com eles. Isso nos remete a talvez uma história que muita gente conheça, que é da hamburgueria Zé Beléu. Alguém ouviu falar? Galera, ouviu falar? Sim. Que foi a história? 3 pessoas se juntaram. O Léo, que tinha ganhado o Masterchef no ano passado. O Zé, que é um cara de um blog sobre culinária. E a Bel PS, que é uma empreendedora, para fazer uma campanha de financiamento coletivo para lançar uma hamburgueria. Eles pediram um valor de, se eu não me engano, cerca de 200 mil reais. Fizeram um vídeo extremamente longo. E ofereceram recompensas que não faziam sentido para o público. Para você ter um hambúrguer, eu acho que era uma coisa como 60 reais. Não era uma troca legal para os apoiadores. Eu acho que vale a pena... E aí eles tiveram muita mídia e muita mídia negativa. Em um dia para o outro, eles captaram 20 mil reais, porque essa galera, eles tinham muitos fãs, mas eles receberam tanta mídia negativa, muita gente criticando, que eles tiraram a campanha do ar um dia depois. E causou um peso de imagem muito grande para eles. Para mim, o que está por trás disso
é não ter ouvido, testado e aprendido bem antes de lançar a campanha. É não ter falado com as pessoas, com algumas pessoas próximas, algumas pessoas críticas do seu lado, e entender se aquilo ali fazia sentido. Talvez eles tivessem conversado com 10 pessoas antes. Esse é um ponto forte. Ele tinha ganhado o Masterchef, tinha recebido 100 mil reais e estava pedindo. E nessa parte de narrativa, daria para pensar como usar isso de forma positiva. Se ele entra falando assim, ó, o orçamento é maior do que o que a gente está pedindo, e todo o dinheiro que eu ganhei no Masterchef, eu vou colocar na iniciativa. Já começa a mudar um pouco. A pessoa está entrando, ela está investindo o dinheiro que ela acabou de ganhar junto. Se todo mundo que apoiar o projeto, vão ser, no primeiro mês de funcionamento da hamburgueria, só quem apoiou o projeto vai poder participar. Então você muda um pouco a história, você dá um caráter de exclusividade. Então acho que tem muitas essas nuances que você pode mudar para tornar uma campanha boa. E tem muita campanha que é legal, que é de gente legal, mas que não dá certo porque não conseguiu ou porque não teve paciência para testar e conversar com as pessoas antes de lançar o financiamento coletivo. Fazendo um parênteses, é um desafio fazer palestras na Campus Party com esses barulhos tocando e um dia, se vocês forem fazer isso, é interessante. O sexto ponto, recompensar generosamente os apoiadores. Tem muita gente que olha o financiamento coletivo como, as pessoas vão me ajudar, elas vão apoiar o meu projeto, então se eu pedir 200 reais por um CD e uma camiseta, tá legal. Não tá legal. A ideia é que essas pessoas elas estão acreditando no seu projeto desde o momento inicial. Ela nem tem certeza se você vai conseguir executar o teu projeto. Então a gente valoriza que no financiamento coletivo você pensa em trocas justas ou talvez em trocas até mais valiosas para o apoiador do que o dinheiro que ele está colaborando. Você consegue fazer isso com recompensas únicas, você consegue fazer isso com experiências únicas e você consegue, por exemplo, no caso do Mola, que o Márcio vai vir falar aqui, para você ter acesso ao kit do Mola na primeira campanha, custava R$350. E isso tinha frete grátis para todo o Brasil. Logo depois que acabou a campanha, se alguém fosse comprar o Mola, tinha que pagar R$430 mais o frete. Ou seja, durante a campanha era muito melhor participar do que deixar para depois. Então ele estava recompensando de forma generosa. No caso, ele abriu mão de retorno que ele podia ter financeiro para ele, para fazer com que o apoiador pudesse ter uma experiência melhor, uma experiência mais gratificante, e também para convidar que essas pessoas elas entrassem nesse primeiro momento. Aqui eu gosto de dizer que tipo recompensa 1.0 que funcionava na era não digital, tipo banquinho de praça com o nome de quem patrocinou. É uma coisa simples, totalmente visível e muito valiosa. Muitas vezes quem apoiava e quem ajudava a reformar praças, principalmente em cidades do interior, ficava muito feliz entendendo que o retorno por ter o nome ali era muito maior do que o valor que ela estava apoiando, ter essa consideração. Um sétimo ponto, a moeda no financiamento da coletiva é a confiança. Amanda Palmer, que está nessa imagem, ela é uma musicista americana e ela foi a primeira, se eu não me engano, a única pessoa a financiar, a captar mais de $1 milhão para uma campanha de financiamento coletivo para música. Muita gente não conhece a Amanda Palmer. A Amanda Palmer não é um nome conhecido talvez pela música dela com tanta força, porque ela tem um público muito nichado, muito segmentado. Só que a base de fãs dela é muito forte e confia muito no trabalho dela e confia muito na forma como ela faz as coisas. Essa aqui é uma foto da festa de comemoração da campanha dela, que foi financiada com sucesso em Berlim. E ela diz... tem alguma confiança mais forte do que ficar nua em Berlim com um monte de alemães bêbados pedindo para eles desenharem no seu corpo para poder comemorar o sucesso da campanha. E acho que essa abertura, essa confiança fez com que ela conseguisse dialogar com muita força com a comunidade dela e tivesse esse sucesso gigantesco. Então, acho que outro ponto importante é a pessoa vai apoiar o seu projeto se ela confiar em você. Confiar que você vai entregar aquele projeto da maneira como você prometeu, ela está confiando o dinheiro dela àquela causa que vocês dois acreditam. E o oitavo ponto, deixa eu voltar, é tomar cuidado um pouco com a ganância. Tem muita gente que faz financiamento coletivo e, captei tanto, quero captar mais. Como eu faço para captar mais? Pensa muito no número do dinheiro. Muita gente, por exemplo, pedi 50 mil reais. Então, se eu conseguir 100, já conseguiu 50 mil reais rápido. Se eu conseguir 100,
eu vou fazer tal e tal coisa e meu projeto vai ficar ainda maior. Qual que é o ponto negativo? O teu projeto vai ficar mais complexo, talvez você não vai conseguir entregar da maneira como você prometeu, talvez você vai atrasar, talvez você vai frustrar os seus apoiadores por ter atrasado. Então, um ponto importante é tomar um pouquinho cuidado com não só querer mais e mais dinheiro, talvez focar muito em conseguir aquele mínimo que você precisa e conseguir executar aquilo bem, porque se você atender bem a essa comunidade que financiou o teu projeto, a possibilidade daquilo ali te abrir portas é muito grande e talvez muito mais valiosa do que um tanto de dinheiro que você capta a mais. E bem, isso aqui são acho que alguns mandamentos que são fundamentais e a gente vê em todas as campanhas de sucesso. E aqui eu pincelei algumas coisas importantes de algumas campanhas que foram feitas e que ajudam quem de fato quer montar uma campanha de financiamento coletivo. O primeiro ponto é comunicar muito bem o porquê do projeto. Tem muita gente que faz campanha que vai dizer o que ela está fazendo. Estou fazendo um CD, estou fazendo o kit que é tipo um Lego. Qual que é o erro aí? As pessoas elas não se engajam com tanta força pelo quê, elas se engajam pelo porquê. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu me conecto com o porquê das pessoas, com as causas. E eu acho que isso fica muito evidente na própria campanha do Mola, que é um projeto de produto. É um produto muito legal aí que fascina muita gente, mas se você for ver ali na descrição da campanha dele, ele fala: o Mola é uma nova maneira de estudar e ensinar o comportamento das estruturas arquitetônicas. Eu estou fazendo isso para revolucionar a forma como as estruturas são estudadas. E se tem alguém que entende que o estudo de estruturas não é legal, a pessoa se conecta na hora. E as pessoas se mobilizam pelo porquê. Muito se fala sobre as diferenças entre Windows e Apple, por exemplo, dizendo que a Apple sempre destacou muito mais o porquê dela fazer os produtos dela e deixando a parte técnica um pouco mais de lado. E esse porquê faz com que ela consiga convencer e se aproximar de mais gente. Então, a ideia de começar pelo porquê, explicar por que você quer fazer o seu projeto, é mais importante do que explicar o que você vai fazer. Segundo ponto é preparar como um chefe. Muitos chefes de restaurantes, o que eles fazem? Eles deixam todos os ingredientes praticamente prontos ou pré-prontos antes de cozinhar o prato na hora que alguém faz o pedido. Isso você consegue ganhar muita agilidade com isso. Esse aqui é um print que a gente tem disponível também nos nossos materiais, de uma organização antes de uma campanha que foi feita no Kickstarter, nessa plataforma lá fora, onde todos os materiais de divulgação da campanha, eles estavam prontos antes da campanha estar no ar. Então, a pessoa ela gastava o tempo da campanha mais para mudar as estratégias do que para produzir conteúdo. Muito do conteúdo já estava produzido e ela estava ali mais entregando e publicando o que tinha sido pensado. Você vai ganhar tempo e vai evitar um problema que a gente vê que é tipo uma paranoia do tipo, o que eu faço agora? Não sei, vou fazer um post no Facebook, vou pedir dinheiro e vou mandar uma mensagem para minha mãe. E não é isso que funciona. Então essa preparação antes é fundamental. Um outro ponto, que é um pequeno hack que faz muito sentido, que é adicionar, você precisa organizar uma lista de imprensa para você entrar em contato para divulgar a sua campanha e adicionar nessa lista de imprensa gente que já cobriu projetos semelhantes financiados coletivamente. Se você achar um projeto, sei lá, o seu projeto é tipo Mola, mas para outra coisa. Se você gostaria de falar com jornalistas que falaram sobre o Mola, a probabilidade deles fazerem uma notícia sobre a sua campanha é muito maior, porque eles já conhecem projetos de financiamento coletivo, eles já conhecem projetos de tecnologia e inovação. Então, fazer uma busca no Google, você consegue achar pessoas para você entrar em contato para ativar a comunicação da sua campanha. Tem um outro ponto que é legal, que é recompensar bem os early birds. Early birds é uma expressão que significa pássaros madrugadores, que seriam aquelas primeiras pessoas que vão apoiar o seu projeto. Se você lançar seu projeto 6 da manhã, é quem vai entrar 6 da manhã para apoiar, ou 6:01, ou 6:02. Aquelas pessoas que você já conversou antes e que querem muito fazer parte daquela história. Então a dúvida aqui é como recompensar eles de uma maneira legal. Aqui tem um caso do Marcelo Deldeb. O Marcelo Deldeb é um realizador que já teve 4 campanhas no Catarse. Na soma delas, ele já levantou mais de R$500 mil. Na última campanha, é um livro chamado Cabala Hermética. Quando a gente viu a campanha, a gente falou, pô, legal, um livro Cabala Hermética. Não faço a mínima ideia do que seja Cabala Hermética. Eu imagino que boa parte das pessoas não saibam o que seja Cabala Hermética. E ele levantou R$350 mil para fazer um livro sobre Cabala Hermética.
A questão é que tem um nicho de pessoas que conhece muito bem o tema, que gosta e que queria se aprofundar. Ele tinha uma comunidade de pessoas interessadas, então ele já tinha uma comunidade para basear ele, mas ele fez uma coisa muito legal falando, todo mundo que apoiar nas primeiras 48 horas vai receber um cupom de desconto num curso que eu faço, que é do mesmo valor do livro que você vai comprar aqui. Ou seja, no final das contas, na matemática, a pessoa meio que não ia pagar nada. Porque ela apoiou o projeto com R$250, só que depois ela ia receber R$250 para fazer um curso que custava 500. Então, com isso, ele conseguiu trazer um monte de gente para apoiar nas primeiras 48 horas da campanha. Ele conseguiu levantar R$83 mil nas primeiras 24 horas de campanha. Então, ele conseguiu argumentar e ter uma razão forte para as pessoas apoiarem desde o momento inicial. Mais um outro ponto, pensar num orçamento que tem a ver com isso também. Um orçamento mínimo com um sucesso rápido vai gerar momentum para a campanha, vai gerar atração, vai gerar... Como eu falei antes, as pessoas muitas vezes gostam de fazer parte de alguma coisa de sucesso. Por mais que no financiamento coletivo as pessoas estão se juntando para talvez ajudar alguma coisa a acontecer, muitas vezes as pessoas só querem apoiar o projeto depois que ele bater a meta, só depois que der 100%. Então tem alguns casos que fizeram projetos com uma meta bem pequena, e para bater ela rápido, para mostrar um sucesso rápido, e aí muitas outras pessoas foram entrando para apoiar o projeto. Esse é um caso de um quadrinho chamado Pétalas, do Gustavo Borges, e ele pediu R$5 mil, só que ele levantou R$53 mil. Começou a campanha, no comecinho dela ela já tinha batido a meta, ele criou várias metas adicionais para as pessoas continuarem apoiando o projeto, e fez com que a mobilização fosse muito grande. Foram quase 1.500 pessoas, é o projeto até hoje de quadrinhos que mais teve gente que apoiou, e na época que ele fez, se não me engano, ele tinha 18 ou 19 anos. Aqui eram as metas adicionais, então ele pediu 5, né? Daí se chegasse em 7 mil, ia ter uma ilustração a mais do Vitor e da Luca Fage, que são dois quadrinistas bem conhecidos. E eles iam adicionando metas adicionais para continuar, para fazer com que as pessoas continuassem engajadas no projeto. Um outro ponto que eu acho que é muito legal é pensar numa recompensa barata e que seja incrível para poder juntar pessoas. O financiamento coletivo, ele é muito mais sobre juntar gente do que juntar dinheiro. Se você junta gente, você vai conseguir juntar dinheiro. Junta gente que está a fim de apoiar com um valor mínimo. Esse aqui é um caso de uma campanha nos Estados Unidos que era para fazer uma série de meias. E uma recompensa era, por $1 você vai ter uma das meias que a gente vai oferecer. Só que ela vai ser aleatória. Você não vai poder escolher que meia você quer. Então era assim, se a pessoa achasse a ideia legal, o custo para ela entrar no projeto era muito baixo. Era só $1. Então com isso eles foram pegando um monte de gente que era como se, era tipo like, sabe? Tipo, era o like de $1. Assim, não, tô junto, achei esse projeto muito legal e vou dar $1 e vou receber uma coisa muito legal, que é uma meia que eu não faço ideia qual seja. Se a pessoa quisesse escolher a meia, ela tinha que pagar $10. Então ele tinha uma coisa muito básica, porque o grande objetivo ali era trazer gente, trazer mais gente. Um outro ponto bem interessante é como você consegue mostrar para as pessoas como é que elas vão usar aquele produto no dia a dia. Aqui também uma outra campanha lá de fora, que era de um journal, e a foto está muito legal porque a foto está se comunicando diretamente com o público do projeto. A gente quer que alpinistas são parte do nosso público. Então eu não vou só escrever isso, alpinistas, vocês fazem parte do nosso público. Eles colocaram uma foto do journal sendo usado por um alpinista. Então, para alguém que é alpinista, vai olhar e vai conseguir se sensibilizar e entender que aquele projeto, aquele produto é feito para ele. Bem, falei um pouco sobre o que precisa ser feito para uma campanha dar certo. A gente já tem muito material, muito conteúdo por aí, e muitas vezes a pergunta que se fica é, por que muitas campanhas não dão certo? No Catarse, foram, se eu não me engano, umas 8 mil campanhas lançadas e 4 mil deram certo. Então é mais ou menos meio a meio. Metade dá certo e metade não dá certo. Por que essas campanhas não dão certo? Aí eu pensei em 6 sintomas que a gente consegue ver nas campanhas não financiadas. O primeiro deles é achar que o crowdfunding é o primeiro passo. Tive uma ideia, lancei no crowdfunding, vamos ver se tem pessoas que querem apoiar. Isso é errado. Em geral, o crowdfunding não é o primeiro passo. Primeiro você precisa entender muito bem o seu projeto, começar a ter uma comunidade de pessoas interessadas nele. Talvez você vai ter que fazer um investimento inicial. Para projetos de produto, é muito comum que os protótipos sejam financiados pelo próprio idealizador, e muitas vezes você acaba colocando uma boa parte da grana nesse processo, para daí
usar o financiamento coletivo? O financiamento coletivo ele é mais um potencializador de você ter uma ideia legal e uma comunidade de pessoas interessadas, do que ele ser esse primeiro passo, a primeira coisa que eu vou fazer. Até porque muitas vezes você não consegue comunicar bem e acaba dando errado. Assim, grande parte das campanhas que não dão certo foi porque elas foram mal planejadas e foram num momento muito inicial do processo criativo daquele realizador. Um segundo ponto é as pessoas não comprarem a sua história. Então você tem um projeto que pode até ser legal, mas as pessoas não entenderam direito a sua história, você explicou mal. Praticamente toda a campanha tem um vídeo. Se você fizer um vídeo com uma baixa qualidade, pode ser uma forma das pessoas não comprarem sua história. Outro ponto é as poucas pessoas comprarem sua história. Você consegue falar com um público muito pequeno, mas não o mínimo que você precisa para conseguir fazer o projeto ser financiado. Muitas vezes o erro aqui está não identificar que você tem diversos públicos para o seu projeto e conseguir comunicar com todos eles. O quarto ponto, daí voltando ali também no caso da BLPS, as recompensas não são boas trocas. Então não é interessante para a pessoa, eu não vou pagar R$200 para ter só uma camiseta, porque não é uma camiseta que seja nada demais, não faz sentido para mim. Então as recompensas serem boas trocas é fundamental. A comunicação ela é uma comunicação de megafone, não tem conversa. Então eu estou ali nas mídias sociais, sou um artista que tem uma base de fãs grande, que seja. E eu estou ali só postando, tipo, me ajudem a financiar o CD. E não, sei lá, fazendo uma live, chamando as pessoas para conversar, envolvendo os fãs no processo, ou envolvendo as pessoas que gostam do teu trabalho no processo. Fazer essa comunicação só, me ajudem, me ajudem, me ajudem, sem dar espaço para conversa, não funciona. Financiamento coletivo é sobre pessoas e é sobre comunidade. Então é como é que eu engajo uma comunidade para ela fazer parte desse projeto, e provavelmente eu vou ter que fazer isso com uma comunicação muito mais de ida e volta. E um sexto ponto é que muita gente acha que executar uma campanha de crowdfunding é tipo isso, ficar ali no F5, ver se tem gente que apoiou o seu projeto. Talvez isso seja menos comum hoje, que a pessoa fica mais no celular, né? Mas isso não é executar uma campanha e não vai aparecer dinheiro do nada. Tem muito trabalho para ser feito antes disso. Só para dar alguns números do Catarse, né? A Roberta tinha falado que 140 mil pessoas tinham apoiado o projeto. Isso foi só em 2016. Então, no total, são quase 400 mil pessoas que já apoiaram pelo menos uma campanha. Foram 56 milhões de reais investidos e mais de 4 mil projetos financiados. Teve um quadrinista que ele fez essa singela imagem utilizando o Capitão Planeta com o logo do Catarse, que é o resumo, na verdade, do que a gente acredita que seja a força do financiamento coletivo. É sobre financiar um projeto através de um apoio coletivo de pessoas. Então, não se trata tanto de juntar dinheiro, mas sim de juntar pessoas. A pergunta é como eu vou juntar pessoas que estão dispostas a contribuir com qualquer quantia para o meu projeto. E aí está o desafio do financiamento coletivo. Para finalizar uma curta história, a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos ela foi financiada coletivamente. No final do século XIX, a França tinha dado de presente para os Estados Unidos, para comemorar o centenário, acho que dos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade, mas não tinha um pedestal, não tinha onde colocar a estátua. E aí o governo americano ia fazer isso, o governo, se eu não me engano, de Nova York, só que eles estavam numa crise municipal ou estadual e eles não tinham dinheiro para fazer o pedestal. E aí o Pulitzer, que hoje em dia tem um prêmio de literatura com o nome dele, ele resolveu usar o jornal, ele era um editor de um dos principais jornais dos Estados Unidos, para fazer uma campanha analógica de financiamento coletivo há quase 120 anos atrás. E o que ele fez foi, quem puder contribuir, e seria muito legal que todos contribuíssem, porque isso é muito importante, porque nós, americanos, acreditamos que a liberdade é um valor importante, então ele contou uma história para engajar as pessoas nisso. Quem contribuir com $1 vai ganhar uma pequena miniatura, quem contribuir com $5, uma miniatura um pouco maior, e com $10, não sei nem se eu posso mais chamar de miniatura, da Estátua da Liberdade. E com isso ele levantou o que na época eram quase $200 mil e que deve valer muito hoje, porque isso é lá atrás, coisas de milhões de dólares. Foi uma campanha que durou muito mais. Talvez um dos grandes pontos do financiamento coletivo hoje é que a internet permita que a gente consiga acessar muita gente em muitos lugares, e o que era muito difícil em outra época, mas isso já funcionava e já foi feito. Tem outro caso muito legal, não dá para ler nada, mas isso é um agradecimento de uma peça do Mozart, que em 1700 e alguma coisa, fez um financiamento coletivo para poder bancar uma... Sim, é fato. Na verdade,
o ponto mais legal é que, assim, ele tentou num ano e não deu certo. Ele não conseguiu o número de apoiadores que ele precisava para até ele. E aí no segundo ano deu certo, foram 170 e poucas pessoas, para ele fazer 3 concertos em Viena. E aí ele agradeceu essas pessoas colocando no programa, assim, do espetáculo. E isso é importante porque é isso, o financiamento coletivo é uma coisa que não é de agora. Ela foi feita e, na verdade, no Brasil, a ideia de vaquinha é uma coisa que existe faz muito tempo. A gente pega no financiamento coletivo uma coisa mais para projetos criativos, culturais, e tá aí faz muito tempo. É só, talvez, ter um pouco de coragem e entender que você precisa de uma comunidade para fazer dar certo. Era isso que eu queria falar e eu estou disponível se alguém tiver algumas perguntas. Muito obrigado. Vamos ver como... Ei. Então a gente vai abrir agora para as perguntas. Posso ficar baixo? Eu preciso ser no microfone porque a gente está gravando, então se alguém quiser saber... Eu acho, se você me dá licença, como eu participei do Catarse também, tem uma coisa de você pedir apoio e também apoiar, né? Eu vi que eu estava olhando ali quantos projetos, apoiei, sei lá, 7, 8, e você apoiar também faz você entrar em redes, né? Não é só colocar lá e pedir, mas colaborar também, isso daí faz girar, né? Talvez esse seja o primeiro passo, na verdade, né? Eu não coloquei ali, mas tem gente até que tem um pé atrás sobre apoiar campanhas se a pessoa nunca apoiou alguma outra, né? Como eu vou apoiar alguém que nunca apoiou outros projetos? Exatamente. E acho que, mais do que isso, é você também entender o que é essa experiência. Porque se eu vou pedir para as pessoas fazerem aquele processo, eu preciso ter feito ele alguma vez para entender e ter um pouco mais de empatia até sobre o que o apoiador vai valorizar. Em quadrinhos hoje é a comunidade mais forte que tem no Catarse. E quando eu falo comunidade mais forte, é assim, tem muita gente que apoia muito projeto. Os principais realizadores de quadrinhos no Catarse já apoiaram 50, 60, 70 campanhas. Ou seja, é uma comunidade muito forte que se ajuda. E cada vez mais isso é um peso de transformação muito grande. Porque tem um monte de gente no front disso, assim, se juntando para fazer, para mudar o mercado como um todo. Tá certo. Alguém tem alguma pergunta assim, específica? Como você chama? Hélia, o Brasil hoje, ele oferece um risco muito grande. Como me fortalecer? Oferece o quê? O Brasil hoje oferece um risco muito grande. Como eu vou me fortalecer? Mas como fortalecer? Como assim? Aí no projeto, como? Se o país ele está me oferecendo muito risco financeiro. Acho que na situação que a gente vive hoje, onde a pessoa tem medo, né? As pessoas mudou a situação financeira. Eu acho que tem um dado aí que eu já acho que é legal. O comportamento hoje do Brasil é outro. Acho que tem um dado que é legal aí, que assim, 2016 foi o melhor ano da história do Catarse. A gente cresceu 40% frente a 2015. Num ano que talvez poderia ser o pior ano, não seria nada errado se fosse o pior ano. Eu acho que tem um ponto que é, mais pessoas resolveram se arriscar no financiamento coletivo, resolveram usar o financiamento coletivo, até porque outras fontes de financiamento com um problema nacional maior, né, tipo as dificuldades do Brasil, carecem. E tem um outro ponto assim, sim, tem menos gente que tem grana para poder colaborar, porque a situação está muito mais difícil para muita gente. Mas também tem muita gente que você pode acessar, porque talvez o desafio seja que você vai precisar fazer uma comunicação melhor e chegar em mais gente. Talvez as pessoas contribuam em média com um valor um pouco menor. Então, acho que o desafio é mais saber chegar nas pessoas certas e melhorar essa parte de comunicação. Mas se tua ideia é relevante, é bem provável que dê certo. Talvez você tenha que planejar um pouco mais, criar uma comunidade um pouco mais forte antes de lançar. Tem alguns casos, a gente tem algumas histórias no blog do Catarse, que entre a pessoa decidir colocar a campanha e lançar, foi um ano. Foi um ano de preparar uma comunidade, de fazer parte de uma comunidade, de se mostrar como uma pessoa que entende do assunto. Então tem todo um trabalho para isso, não é que seja simples, sabe? Muito obrigada. De nada. Alguém tem alguma outra pergunta aqui? Ó. Como você chama? Aloysio. Qual a sua pergunta? Eu sou escritor, gostei muito da tua palestra. Obrigado. Eu quero fazer um crowdfunding para fazer a segunda edição desse meu livro, que eu fiz uma edição, a gente fez uma edição autoral dele. E eu sempre tive um bloqueio, porque um certo receio de fazer,
justamente por causa da curva inicial, de gerar atração, conseguir mostrar o projeto. Porque às vezes você tem um baita de um projeto e não consegue dar essa visibilidade para ele. Às vezes você vê um projeto que não tem muita relevância e ele consegue ir longe e vender bastante, ou atrair bastante apoiadores. Aí eu queria, na verdade, um conselho teu. Para quem tem pouca visibilidade, por exemplo, tem pouca inserção no meio, porque às vezes a pessoa que tem uma grande base de seguidores, ela já dá um start melhor. Mesmo quem tem... Como fazer para você que tem poucos seguidores, tem pouca relação com a internet, para fazer isso e conseguir ter um start legal e conseguir concluir o projeto? Tá. Eu acho que tem um primeiro... Em geral, as campanhas de financiamento coletivo, as pessoas que fazem ali, elas acabam tendo uma atividade grande de mídias sociais. Pra você ter uma ideia, entre 40% e 50% dos apoios de um projeto vem de pessoas que vieram diretamente do Facebook. Clicaram num projeto que veio do Facebook. Então, eu acho que tem um pouco um trabalho de formiguinha que é necessário, que é esse trabalho de estar nessas mídias. Eu acho que tem a ver muito com autenticidade, sabe? Você ser autêntico para se conectar com as pessoas certas. Muito mais vale uma base de 1.000, 2.000 que se identifiquem realmente com quem você é, do que só querer inflar um número. Teve um caso que eu acho legal, que era até uma segunda edição, um livro de um geógrafo sobre as análises de Charles Darwin sobre as ilhas vulcânicas de alguma coisa. Cara, um livro técnico de geografia. E aí ele pediu R$4.000 para fazer a segunda edição e captou uns 14. O que ele fez? Ele fez uma animação, conseguiu fazer um videozinho de animação. Eu não sei se ele fez com parceria ou se ele investiu mesmo para fazer esse vídeo. Só que era tão legal que as pessoas começaram a compartilhar na internet. Então ele criou um conteúdo relevante para as pessoas compartilharem, publicou nos grupos certos do Facebook de gente interessada, mandou e-mail para algumas outras pessoas de universidade e aí o projeto começou a andar. Então não é que você tem que criar uma base gigantesca, mas talvez você tenha que pensar assim, como é que eu vou fazer para chegar no público certo? Talvez eu tenha que falar com uma pessoa que ela é uma influenciadora digital, que vai gostar muito do meu projeto, confiar nele e vai ajudar a atingir uma rede para fora. Além disso, aí a recompensa no caso dele era muito legal. Assim, eu não me interesso pelo tema, mas tinha um pôster que era tão lindo. E aí eu falei, vou ajudar esse cara, sabe? Então, acho que tem um pouco disso. E, literatura, por exemplo, ano passado, em 2015, a gente tinha movimentado R$800 mil. 2016 foi R$1.800.000. Foi o que mais cresceu, foi disparado o que mais cresceu. E eu acho que isso tem muito a ver com, talvez tem mais pessoas... A gente fala muito, sobre pessoas não lerem no Brasil, mas tem muita gente buscando, e muitas vezes buscando coisas diferentes, sabe? Porque tem espaço para muita gente. Então, tem muito caso lá que vale a pena aprender. Tem muita coisa que deu errado, mas tem muita coisa que deu certo. Então, cara, olha o que a galera tá fazendo, que eu acho que é a melhor inspiração possível. Eu queria compartilhar uma experiência. Eu tô vendo aqui, é super legal dele, Parafrasear. É um livro que tem frases e ele vem com uma caneta e tem espaço para você escrever as suas próprias frases. E tem um que tá, a hora de criar é agora, daqui a pouco não existe. Então, tem a dica para você mesmo. E eu juntei, na minha época, eu falei assim, o que eu vou dar de recompensa, né? E a gente tem amigos que fazem coisas. E eu tenho um amigo que é o Líbero Malavolia, que é artista plástico. Ele tinha uns painéis lá no Bartolomeu. Aí eu falei assim, você pode dar alguma coisa? Eu falei assim, eu vou dar os painéis. E custavam, sei lá, R$1.000 cada um. E a gente vendeu rapidamente, porque a pessoa... Era a chance dela ter uma coisa do Líbero Malavolia por um dinheiro, R$1.000, que é muito, mas uma obra dele, que ela pagaria 10 mil, é 1.000. Então, vendeu assim, né? Essas ajudas, como as pessoas que a gente conhece podem colaborar também, né? Total. Legal. Alguém tem mais uma pergunta? Desculpa das costas aqui. Oi, meu nome é Anderson. Eu queria saber o que acontece, por exemplo, um projeto que não bateu a meta para iniciar esse projeto, o valor que já foi doado. Tem dois tipos de campanha no financiamento coletivo no Brasil. Uma campanha que a gente chama de tudo ou nada, e aí é efetivamente tudo ou nada. Então, você pediu 10 mil, conseguiu 5, você não vai receber o valor. Nesse caso, no Catarse, a gente reembolsa automaticamente o dinheiro para as pessoas que apoiaram. E tem um outro modelo que chama campanhas flexíveis, onde você se propõe a fazer o projeto com qualquer valor captado. Muitas vezes isso acontece quando você já tem os recursos para fazer e está querendo usar o financiamento coletivo mais como uma maneira de mobilizar pessoas para o projeto. No Flex, você recebe o dinheiro independente do valor que você captou. E aí o realizador que escolhe qual modelo ele quer, a gente confia nele que ele
está sendo transparente com o público. Nas campanhas flexíveis, é muito comum, como no Tudo ou Nada, tem os dois espectros. Ou a pessoa consegue captar tudo que ela precisa, ou ela não capta quase nada. É muito raro uma pessoa conseguir captar um pouco, sabe? Isso tem a ver com se preparar bem, com tudo isso que eu consegui falar. Mas é isso. O dinheiro é devolvido integralmente para os apoiadores. Nem o realizador, nem o apoiador paga nada. Se tiver algum custo financeiro aí, a gente arca com ele. Você ia falar também? Também vou dividir, desculpa, gente, eu tô, metendo bedelha porque eu participei. Aconteceu da gente pedir 80 mil reais para terminar o filme. E no prazo a gente não conseguiu. Né? 80 mil reais precisa ter um investimento, é bastante. E daí tinha na época, não sei se tem ainda, não tem mais, mas para começar a propor, a gente falou, então não precisa ser para o filme inteiro. A gente falou, vamos fazer uma filmagem que falta e com 20 mil dá para fazer. Então, também fazer em etapas pode ser um projeto menos ambicioso, mas mais plausível de ser realizado, mais verossimilhante com o tamanho da sua rede, né? Então, começa em partes e você pode fazer outro Catarse, tendo a experiência, né? Teve gente que já fez Porque, assim, em música e audiovisual é muito comum você fazer o financiamento coletivo para uma parte do processo. Eu lembro de um projeto chamado Rastros de Lama, é um documentário sobre a tragédia de Mariana, que elas captaram a grana para fazer a pré-produção do filme. E aí o objetivo delas era, a partir de fazer a pré-produção, elas conseguiriam ter um material rico para poder mostrar para outros tipos de investidores para conseguir executar tudo. Então era isso, foi uma parte feita e estava transparente com as pessoas que apoiaram o projeto. Alguém mais quer fazer pergunta? Tem mais uma aqui, ó. Meu nome é Wilson. Eu tenho um projeto de desenvolver um equipamento para a área de saúde, né? E eu quero saber se o Catarse protege, no caso, tem um suporte de proteção de patente, ou encaminha para patentear aqueles projetos para não serem copiados por outras empresas ou até mesmo chineses. Essa é uma pergunta interessante porque lá fora, como projetos de produtos são muito fortes, essa discussão ela é muito mais ampla, porque já aconteceu um outro caso de uma campanha de financiamento coletivo estar rolando e alguém na China já copiou, sabe? De fato. Mas assim, a gente não dá o suporte, o realizador ele tem essa uma responsabilidade dele. Então, nesses casos de produto, quem queria fazer o projeto foi lá, resolveu toda essa parte de patente, e aí foi para o financiamento coletivo só para captação. No caso, certo. São coisas todo separadas. Um custo, né, para poder enviar um protótipo para o laboratório de patentes, para poder patentear. E um tempo também, né, para ser julgado. Isso, produto. Não é uma coisa que faz parte do nosso processo. Tá ok. Beleza? Mais alguma pergunta? A gente tem mais 10 minutinhos. Aqui. Meu nome é Paulo. E eu gostaria de saber se há algum problema de formalização tributária, Receita Federal, contabilização, ou não tem nenhuma tributação? Não, tem tributação. A gente tem um guia de tributação hoje que você consegue ver nesse site, que é o financiamentocoletivo.com.br. Eu acho que não faz sentido eu ficar falando todos os detalhes, mas basicamente, assim, muitos dos projetos se colocam como doação. Projetos de produto têm esse caráter mais de compra e venda, então você tem que pensar um pouco mais sobre emissão de nota fiscal, sobre ICMS. Então, isso não facilita necessariamente a vida das pessoas e é super importante pensar nisso. Antes a gente tinha muitas dúvidas sobre como isso seria contabilizado, mas cada vez mais tem ficado claro e é bem provável que todo projeto vai ter alguma tributação. É legal que tem todo um apoio, né? Guias, vários materiais criados para responder essas dúvidas mais comuns, né? Tem tudo lá organizadinho pela experiência dos projetos que já passaram por lá. Alguém mais quer perguntar? Caso eu invista no meu projeto e atribuo uma meta, o que acontece se essa meta não for atingida? Então, como eu falei para ele, tem dois tipos de campanha. Tem uma meta que, se você usar a campanha tudo ou nada, se você não bater sua meta, você não recebe o valor e os apoiadores recebem o dinheiro de volta. Entendeu? É tudo ou nada mesmo, assim. Esse é o tipo de campanha que mais movimentou grana no Catarse, na nossa história. E a gente lançou no passado uma chamada campanha flexível, que você fica com o valor
de qualquer maneira. E aí, mesmo você não ter batido a meta, você fica para poder executar o projeto. E a gente entende que nesses casos faça sentido você fazer essa campanha se todo o valor de fato for te ajudar a fazer alguma coisa. Então, se é para fazer um CD, você precisa de 30 mil, se com 2 mil, 3 mil você não vai conseguir fazer, você tem que usar o tudo ou nada. Se for para fazer um projeto social, que com qualquer quantia você vai ajudar uma pessoa a mais, por exemplo, esse tipo de campanha pode fazer sentido. Porque tem o compromisso também, né? A honestidade com quem apoiou. Porque se você prometeu um CD, a pessoa apoiou com tanto, e você não consegue fazer o CD com os 2 mil, como é que você vai cumprir a promessa? Tem isso também, né? Tem muita gente que tem medo de fazer a campanha tudo ou nada, né? Porque ela é arriscada nesse ponto de você precisa bater a meta para fazer dar certo, mas por um outro lado o risco dela é menor, porque você não vai precisar fazer se você não conseguir bater a meta. E para o apoiador é menor também, né? Eu estou investindo tendo a certeza de que se bater a meta vai rolar, mas se não bater a meta eu tenho meu dinheiro de volta. Beleza, alguém mais? Tudo bom? Eu tenho, na verdade, um projeto de aplicativo e eu bato um pouco com a questão dele também, de abrir o projeto e talvez alguma outra empresa com mais capital consiga pegar a ideia e fazer isso daí. Aí eu te pergunto, talvez já com um aporte financeiro um pouco menor, seria mais fácil desenvolver esse projeto no Catarse, por exemplo? Como assim? Seria, por exemplo, um aplicativo musical, baseado em geolocalização e tudo mais. Porém, se eu jogar a ideia dele inteiro no Catarse e alguma outra empresa quiser pegar e já tiver alguma API parecida, eles conseguem desenvolver isso aí muito rápido. Então, aí eu não sei se valeria a pena fazer isso aí fazer um projeto desse no Catarse, ou então ir atrás de um aporte financeiro full, ou ir a parte de um aporte financeiro menor e completar no Catarse. Eu acho que esse risco, ele existe, não dá para negar, assim, que a pessoa pode sim olhar. Eu não sei se tem algum tipo de patente sobre isso, imagino que não. Mas eu também, aí particularmente eu acredito que tem a execução muitas vezes é muito mais forte do que ter o capital para desenvolver um novo negócio. Falo isso porque o Catarse, a gente tem 6 anos e nunca teve R$1 de investidor. A gente sempre fez com o dinheiro das pessoas que apoiavam e tinham projetos. Algumas outras plataformas às vezes tiveram grana e não conseguiram, mesmo com mais investimento, conseguir fazer. Eu acho que tem muito sobre quem está fazendo, por que está fazendo, como está fazendo. Talvez se for muito simples o que você for fazer, de copiar e alguém consiga fazer isso em grande escala e atrair muita gente, você tem um risco maior. Mas, se tem alguma inovação que está ali por trás, que tem a ver às vezes com processo, com pessoas, não sei, assim, tipo, eu sou muito... A gente publicou um post no nosso blog 2 meses antes de lançar o Catarse, falando, vamos fazer crowdfunding no Brasil. O que aconteceu, curiosamente, foi que gente falou assim, vocês estão na frente da gente vai desistir. Ao invés das pessoas, sabe, tipo, não, vou fazer também porque estão fazendo, teve gente que desistiu. Porque viram como a gente estava na frente do processo. Então, parece contra-intuitivo, né? E ter uma grana antes para depois fazer o financiamento coletivo, se o teu aplicativo custa, sei lá, 50 mil, que você queria de investimento, e você entende que você não tem uma comunidade muito forte para conseguir levantar esse valor todo, talvez faça sentido você ter algum investidor que banque uma parte e o financiamento coletivo por outra parte. Eu acho que isso é uma coisa bem comum, na verdade. Então, pode ser uma boa. Qual foi o projeto mais legal que você financiou no Catarse? Você mesmo? Sem ser empresa. Você estava aqui na hora que eu estava falando do Pimp My Carroça? Você estava aqui na hora que eu falei do Pimp My Carroça? Não. Não. Para mim o Pimp My Carroça é uma grande referência, assim, porque ele mistura ativismo, reciclagem, problema social do catador, arte no grafite, num evento que, tipo, mudou... Um evento grande na cidade. É um projeto que liga muitas áreas e, particularmente, é um projeto que eu gosto muito. Então, acho que acaba sendo uma das grandes... É meio repetido, porque eu geralmente falo isso, mas eu falo isso porque é verdadeiro também. E tem um outro ponto, assim, eu conheço muito de perto o próprio realizador, né? Então, essa proximidade, eu acho que é uma coisa que faz muita diferença também e aumentou a relação com o realizador depois que ele fez a campanha. Isso é legal, assim, muitas vezes os apoiadores, eles acabam se engajando muito mais nos projetos
pra frente, sabe? Não só durante a campanha. Como funciona a questão de tempo, por exemplo? Eu tenho uma ideia de... Eu mexo com eletrônica, só que assim, só a aquisição de equipamentos para mim, de um projeto que eu tenho, demora 3 meses, que é coisa que vem da China. Quanto tempo demora assim para me entregar? Ou eu posso fazer o meu tempo para a entrega final desse projeto? Você define, e o importante é você ser transparente e não... Acho que o maior risco que tem é você prometer e não conseguir cumprir, certo? Os Castro Brothers, no jogo deles, eles finalizaram a campanha em 2014, setembro ou outubro. Eles prometeram o lançamento do jogo para janeiro de 2016, um ano e pouco depois. Eles conseguiram cumprir ou atrasaram coisas de um mês. Legal. Se eles tivessem falado que iam lançar muito antes, teria sido um problema grande. Acho que é muito mais no tempo necessário para desenvolver o projeto. Ah, não. A arrecadação ela dura no máximo 60 dias. A gente sugere que ela dure entre 30 e 40. Não mais que isso, porque assim, se você planejou bem, a curva de captação na maioria dos projetos é um pico no começo, uma coisa nova e as pessoas se interessando. Depois ele cai, como se fosse um U. Porque já passou um pouco o interesse dos projetos, você precisa criar uma comunicação totalmente nova e novos conteúdos para manter o interesse, mas mesmo assim tende a diminuir. E o final da campanha tende a ter uma força muito grande pelo senso de urgência. Está acabando. Então, o prazo, na verdade, ele não dialoga diretamente com o sucesso da captação. A gente deixava os projetos ficarem até 90 dias, né? E a taxa de sucesso dos projetos de 60 é maior, foi sempre maior do que a de 90. Porque mais tempo não quer dizer mais dinheiro. Fora do Brasil tem muita campanha durando 15 dias só. Se a primeira semana é boa e a última é boa, vamos juntar elas. No nosso caso lá do filme, a gente não falou quando ia ficar pronto. E não ficou pronto até agora, a gente faz um tempo que a gente fez, só que o que a gente mantém é avisando os colaboradores com e-mails, porque tem, eles ficam registrados, você entra lá e todos recebem. Fala, gente, tá faltando, taranã, e você conversa, alguém responde, pô, mas vai ficar? Vai. Essa atenção também com as pessoas que colaboraram, fala assim, pô, eu dei lá. Teve gente que colaborou com R$2.000, por exemplo. Foi o Ailton Graça ainda, um ator, colaborou, ele nunca perguntou, mas a gente fala, cumpro, gente, a gente tá fazendo, tá em pé assim, a gente editou, vai entrar tal dinheiro. Você sempre mantém uma comunicação com as pessoas. Não são máquinas, são pessoas que têm interesses, e esse homem a homem, essa transparência, né? Eu acho que é isso. Alguém tem mais uma pergunta que não pode sair daqui sem fazer, senão nós vamos encerrar. Temos 12:30, beleza? Então vamos agradecer. Uma salva de palmas, faz favor, barulho!